Com a separação, uma das partes que depende financeiramente da outra fica vivendo longe daquele que antes era o responsável em prover o lar. Como ela sobrevive? Quais as leis que garantirão o seu sustento? A pensão alimentícia é o tema do fórum de hoje. No estúdio do programa está a advogada Patrícia Garrote e o defensor público Vitor Hugo Rocha. Mas antes, vamos assistir uma reportagem sobre esse assunto. A pensão alimentícia é um benefício constitucional garantido por lei, mesmo quando os pais não podem pagar. Segundo o artigo 1696 do Código Civil, a obrigação de prestar alimentos é recíproca entre pais e filhos e extensiva a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em primeiro grau, uns em falta de outros. O princípio básico dos alimentos no Código Civil é que os alimentos são aqueles que são dados de acordo com quem presta, com as possibilidades de quem está prestando os alimentos e as necessidades de quem está recebendo os alimentos. Então, muitas vezes, o pai não tem possibilidades de prestar os alimentos no quadro das necessidades do filho. Então, nesse instante, você tem a solidariedade, isto é, você chama o avô para ajudar e complementar aqueles alimentos que são necessários. A quantia a ser paga normalmente é determinada de comum acordo entre as partes. Em caso de discórdia, o valor pode ser decidido por um juiz de acordo com a necessidade do filho e a possibilidade de quem deve pagar. As disputas sobre a responsabilidade do pagamento, normalmente, acabam atingindo o estado emocional das crianças envolvidas no processo. Segundo este psicólogo, é preciso amenizar as consequências. O que importa é como o processo ele é conduzido. O que é que essa mãe vai transmitir para essa criança do fato de que o pai não quer pagar a pensão ou não pode pagar a pensão. Então, isso é que é o mais importante, a meu ver. Se isso vai ser colocado como uma forma positiva ou negativa. Bom, existem algumas regras informais que circulam fora do meio jurídico que nós vamos hoje buscar se realmente valem na prática. Por exemplo, existe uma porcentagem máxima que pode ser comprometida do salário para a pensão alimentícia? A gente tem leis no Brasil que dizem que o trabalhador não pode ter mais de 30% da renda comprometida para pagamento de dívida. Então, a gente usa esse 30% como parâmetro. Os juízes usam e nós usamos também. Esse é o entendimento jurisprudencial, né, o que as cortes vêm adotando, salvo nas hipóteses em que realmente há necessidade de pagar outras pensões. Quer dizer, se determinado genitor está se separando e tem 2 filhos, 3 filhos, o percentual pode girar aí até os 30%. Só que há casos em que não há como ficar nesse limite dos 30%, que é quando tem 5, 6 filhos, às vezes até mais, a gente vê isso acontecer na prática. Então, há casos em que a renda pode ficar comprometida até 50%, por exemplo. Isso acontece, não é comum, né? Como a Patrícia falou, hoje o entendimento pacificado é que o comprometimento vai até os 30%, só que isso não é uma regra absoluta, né? Ao contrário do que algumas pessoas pensam. Chegam muitas vezes na audiência de conciliação, já com esse percentual na cabeça. Olha, o máximo que eu posso pagar. Mas, repito, quando ele tem mais filhos, 5, 6 filhos, e além disso tem a pensão da esposa ou da ex-esposa, o percentual dele será, sim, superior aos 30%. Perfeito. Esse valor normalmente é arbitrado pelo juiz no momento ou isso existe uma discussão em torno? Isso é discutido amplamente, primeiro através das peças processuais, né? A ação é proposta através da propositura da ação, a petição inicial, defesa é apresentada, depois o autor apresenta a réplica, então ali as bases são colocadas, né? O autor faz o seu pedido, o réu diz quanto está disposto a pagar e, além disso, a gente tem a audiência prevista na Lei de Alimentos, que é prevista lá na Lei 5.478 como audiência una. Só que, na prática, os juízes acabam cindindo essa audiência, faz uma audiência preliminar, uma audiência de conciliação exclusivamente para isso. E nessa audiência, esse valor é discutido. Antes, é claro, o juiz, quando a ação é proposta, desde já defere os alimentos provisórios, porque os alimentos, né, são sempre urgentes, então o juiz, com base no que é aprovado na petição inicial, já fixa os provisórios. E depois, na audiência, esse percentual pode ser revisto através de discussão entre as partes. Doutora Patrícia, o doutor Vitor Hugo falou da urgência de se definir pensão alimentícia. Nem sempre, na prática, o menor depende de uma forma tão contundente
dessa pensão. Por que existe essa preocupação da urgência? William, a urgência, ela diz respeito à fome. A fome reclama urgência. O direito à pensão, ele é inquestionável. A criança precisa sobreviver. Se ela vai sobreviver do ponto de vista de um valor pequeno ou um valor grande, para manter o padrão ou para dar realmente comida para aquela criança, não interessa. A justiça entende o seguinte: alimentos diz respeito à fome. Seja fome de moradia, fome de comida, de escola, de estrutura. A urgência diz respeito exatamente a isso. A fome da criança pela sobrevivência digna dela. E, Patrícia, permita só complementar. Essa questão da urgência, William, ela é muito relativa. É claro que, na maior parte dos casos, a urgência existe sim. Falar de pensão alimentícia, em última análise, é falar do direito à vida, que é o direito fundamental mais importante que a gente tem. Direito à vida, direito à liberdade, dignidade da pessoa humana. Mas o genitor que deixa a residência ou que não detém a guarda dos menores, melhor dizendo, ele tem sim obrigação de prestar os alimentos. Porque aquele que detém a guarda, aquele que ficou com todos os filhos ou um filho, não importa, ele tem que ser também auxiliado por aquele ex-cônjuge que não detém a guarda, na mesma proporção, em regra, se tem a mesma capacidade econômica. Né? Os genitores eles são igualmente responsáveis pelo sustento daqueles menores ou daquele menor. Então, embora não haja uma urgência, a gente possa identificar que seja para comer, ou que seja para se alimentar, ou que seja para estudar, ou que seja para vestir, que é mais comum, há sim essa urgência porque ele tem sim a obrigação de contribuir em igualdade de condições com aquele genitor guardião. Existe alguma situação em que possa não existir a pensão alimentícia, por exemplo, em caso de guarda compartilhada? Não. A guarda compartilhada não exclui essa obrigação de contribuir no sustento do filho. Guarda compartilhada quer dizer compartilhar interesses dos filhos. Os filhos vão ter um referencial de lar, que vai ficar com o guardião do lar. Então, a criança... guarda compartilhada não é guarda alternada. A criança não vai passar uma semana com o pai ou outra semana com a mãe. Vai passar a morar numa casa, no referencial de lar, que vai ser da mãe ou do pai, e cabendo ao outro genitor tanto visitá-los, né, a convivência familiar, quanto colaborar no sustento dessas crianças. Isso é muito importante deixar muito claro. Guarda compartilhada não exclui o direito da criança de receber daquele genitor não guardião os alimentos. A parte pode abrir mão da pensão alimentícia? Olha, William, a pensão alimentícia, ela tem uma das características dela, essa irrenunciabilidade. Né? Então, em relação ao menor, esse critério é absoluto. A irrenunciabilidade, ela só abre exceção nos casos das relações maritais ou no caso da união estável. Né? Esse cônjuge que está se separando ou a companheira que está se separando também do seu companheiro, ela pode sim renunciar a esses alimentos, mas nunca o menor. No caso do menor, eles são irrenunciáveis. Mesmo representados pela mãe, ela não pode chegar e falar: meu filho não precisa de alimentos. Que seja mínimo Exatamente. Valor, mas ele vai ter que ser dado. Porque, na verdade, ela está como representante do menor. Ela não está pleiteando os alimentos em nome próprio. Os alimentos são do menor. No caso dos alimentos dela ou dele, como ex-cônjuge, aí sim ele pode abrir mão, pode renunciar expressamente. E o filho ao completar 18 anos, pode? Quando o filho completa 18 anos, se realmente estiverem todos os requisitos preenchidos, ele pode sim renunciar. Pai, eu trabalho, eu não vou estudar, eu já estudei o que eu precisava. Ele podendo prover o próprio sustento, ele pode renunciar. Qual a idade que na prática se coloca como limite? 18, 21, 24? Olha, William, isso aí depende. O que determina? Né, determina se a criança está ali crescendo. Chegou a 18 anos, o pai já quer exonerar. Ah, não, meu filho já atingiu a maioridade. A maioria já chega, quer exonerar. Aí eu peço para eles refletirem, porque a primeira coisa, ele já proveu o próprio sustento? Se prover, tudo bem. Se não prover, vai continuar até, pelo menos, se formar, né, na faculdade. Patrícia, exatamente. Bom, antes de mais nada, William, em relação à pergunta, eu acho que é importante dizer que os alimentos eles não têm prazo para cessarem automaticamente. Eles só vão cessar com decisão judicial. Não existe exoneração
informal. Isso é muito importante. A exoneração não se dá, meu filho atingiu a maioridade, acabou, não preciso mais pagar. Se fizer isso, pode até... né, pode até gerar prisão. Gerar né? prisão. Existe uma confusão muito grande em relação a isso. Exatamente. Agora, o critério vai variar caso a caso. O normal é que se exonere com 18 anos. Mas, se essa pessoa já maior estiver estudando, principalmente em curso superior, a jurisprudência, fazendo análise de outra legislação, entende que a pensão poderá ir até os 24 anos. Ou até em data prospectiva, até em data para frente dos 24 anos, Quando dependendo do caso concreto. Eles perguntam muito, vem cá, 18 Exatamente. anos, posso parar de pagar? Não, não pode, É só se o 18, juiz deixar. Até 18 autorizar. anos, existe o poder familiar. O poder familiar cessa aos 18 anos. Então, existe essa confusão. Mas não é porque cessou o poder familiar que deixa de existir a necessidade da pensão, ou de receber a pensão alimentícia. Aí você muda a relação do poder familiar para a relação de parentesco. Se ele comprovar pela relação de parentesco que continua necessitando daqueles alimentos, ele continuará recebendo os alimentos. Perfeito. Nós vamos para uma rápida pausa. Daqui a pouquinho voltamos com o programa Fórum de hoje. O Fórum está de volta. Hoje estamos conversando sobre pensão alimentícia. Eu falava no primeiro bloco sobre alguns mitos que existem. A prisão imediata por falta de pagamento é mito? Não. A prisão hoje é um dos instrumentos mais eficazes que a gente tem para o cumprimento da pensão alimentícia, daqueles devedores de pensão alimentícia, obviamente, que insistem em não pagar a pensão. Isso significa quanto tempo? Olha, William, isso aí vai depender do caso concreto. Mas a partir do primeiro mês de atraso, já está autorizada a prisão. Primeiros né? 10 dias atrasou, você já pode ajuizar Já a ação pode de entrar com a sua ação. execução e o juiz vai dar a prisão, porque é uma desobediência à ordem judicial. O juiz deu uma decisão, não cumpriu a desobediência civil. O juiz não gosta de mandar prender, mas do outro lado tem uma criança passando fome. É. Então a justiça entende o seguinte, mais importante do que a liberdade é prover o sustento de uma criança. Como eu falei anteriormente, William, quando a gente fala de pensão alimentícia, em última análise, falamos de direito à vida. Exatamente. Não é isso? Muito bem colocado. Então, atrasou o primeiro mês, atrasou ou poucos dias, 10 dias, a gente costuma orientar na Defensoria Pública que a genitora ou o genitor que detém a guarda já procure, né, o nosso núcleo de iniciais, seja no próprio fórum ou seja no centralizado do plano, para que nós possamos já ajuizar essa ação de execução. E na ação de execução, quando você tem de 1 a 3 meses de atraso, você pode requerer a prisão. É uma medida antipática, uma medida extrema. Ninguém gosta, Patrícia falou aqui que nenhum juiz gosta de decretar prisão e ninguém gosta de pedir a prisão. Mas os senhores concordam com isso? Sim. Definitivamente. É o meio mais eficaz de fazer com que o pai, o genitor, né? Eu falo pai, mas é o pai ou a mãe. O genitor obrigado a pagar a pensão, pague. Ele só vai pagar com mandado de prisão expedido. Nós temos inúmeros casos que comprovam isso. Se tirar essa prisão, o pai não vai mais pagar a pensão. Porque não tem a coibição estatal, né? Imagino eu que pagar em juízo, então, nem pensar. Né? Aqueles que já têm intenção de não pagar, sem a prisão, sem o estudo da prisão, não vão pagar. É bom que se diga que a maioria paga, contestam valores, discutem valores, que a gente faz ao curso do processo, na audiência, enfim, mas acabam pagando. Agora, aquela minoria que insiste em não pagar, realmente, o que a gente observa na prática, como a Patrícia falou, é que quando a notícia de que o mandado de prisão foi expedido, ou até mesmo da efetivação da prisão, realmente o dinheiro aparece. Né? A pensão é paga, isso é que importa. É um milagre. É como se fosse um milagre. O pai não tem dinheiro, não paga o primeiro mês, não paga o segundo, não paga o terceiro, não tem o dinheiro, não tem o dinheiro. É só ter o mandado de prisão expedido, o advogado avisar, né? Ou então ele realmente ser levado para ser preso, que, assim, em 1 hora o dinheiro aparece. Exatamente. Há quem questione que isso dificulta a ele estar preso, conseguir o dinheiro para o pagamento da pensão. Mas olha só, como é que ele vai conseguir o dinheiro para o pagamento de uma pensão que ele já tinha que ter pago há 3 meses atrás? Se ele não contestou aquele valor até então, ele não entrou com uma ação de revisão, ele não entrou com uma exoneração, por exemplo, estou desempregado, tenho que pagar a pensão, aí deixa passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele vai ser preso. Por que acontece? A justiça entende o seguinte, se você está com problema, fale para a justiça.
entre com uma ação. Sim, Faça sempre existe uma revisão. possibilidade de fazer uma revisão, Com não é? certeza. Mas no caso do desempregado, a que número isso pode chegar? Se ele foi desempregado hoje, a pensão vence no dia 10, ele vai lá e avisa o juízo, estou desempregado, como que eu faço? Mas o que acontece? Ele é desempregado hoje e deixa passar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quando sai o mandado, mas eu estou desempregado, agora que eu não vou conseguir trabalhar. Mas espera aí, o mandado de prisão é referente à pensão atrasada, não a pensão que vai se vencer. Então, ficou Exatamente. desempregado, teve um problema superveniente, né? Que a gente também, a vida é dinâmica. E aí, quais são as possibilidades que são dadas a ele? Entrar com uma ação revisional, avisar em juízo que não está podendo pagar, pedir suspensão daquele pagamento provisoriamente. É possível? Claro que sim. que é possível. Em direito de família tudo é possível. Tudo é o caso concreto. O juiz ele está preparado para ver o caso concreto e aplicar a lei àquele caso concreto. Patrícia, o que não pode acontecer, William, é no momento da prisão, poxa, mas agora eu vou ser preso questionar. e como é que eu vou fazer para pagar, como você colocou? Nesse momento não cabe mais isso, porque ele teve diversas oportunidades para pagar. Antes da prisão, como a Patrícia falou, Tem uma ele pode execução. entrar com a ação. Não, e tem uma antes disso. execução, Não, ele antes é da execução, intimado a pagar. Exatamente. Ele Aí pode ele entrar com a foge. revisional, pode recorrer da decisão de provisórios, né, mediante recurso de agravo de instrumento, Sim. ou depois pode revisionar, pode entrar com a ação de revisão. E na própria execução, primeiro ele é citado a pagar em 3 dias, né, falando da execução do artigo 733, execução Dito. pelo rito da prisão. Ele tem 3 dias, ou para pagar, para comprovar o pagamento, ou para justificar a impossibilidade de fazê-lo. Ou seja, Então, tem tem uma diversas tem uma oportunidades. execução. Pode E, pedir Vitor, parcelamento. Uma coisa importante para falar é o seguinte: nenhuma pensão é executada se ela não existe. Então, para existir, Exatamente. houve uma decisão judicial que fixou aquela pensão. Então, vamos deixar isso claro. Pensão que pede, o atraso da pensão que pede prisão é aquela pensão que existe. Ou seja, houve um momento anterior em que um juiz, por alguma razão, em alguma petição inicial em que houve direito ao contraditório, ou seja, a mãe e o pai estiveram juntos, peticionar existem advogados ou defensores. Então, a pessoa que está devendo a pensão, ela está super bem orientada, ela já esteve com o advogado, ela está sabendo o que está fazendo. Então, se a pessoa Não é nenhuma surpresa aí, não né? é uma surpresa. A pensão não é uma surpresa. Ela é uma obrigação que a pessoa que teve um filho, que não pediu para nascer, ela é obrigada a sustentar aquele filho. Aquilo ali é uma coisa muito séria. Exatamente. Você colocou um ser humano no mundo, você vai ter que sustentar aquela criança William, com uma parte do seu provento. Patrícia, por mais desprezível, por mais drástico, por mais repulsivo que possa ser a decretação da prisão, e nesse caso a prisão civil, mais repulsivo é não pagar a prestação alimentícia. Não, é não né? querer, é como se você não se importasse com aquele filho. Na verdade, isso tem a ver com afeto. Porque, Exatamente. com certeza, os filhos do novo casamento, ou da nova relação, os novos filhos, aquele eu me separei e não quero saber. Esses novos estão sendo tratados diferentes daquele. E a execução, a prisão, o objetivo dela é justamente como se fosse sacudir o genitor. Olha aqui, você está devendo. Mas aí, na execução, ele tem a chance, ele é intimado e ele tem a chance de responder em 3 dias. 3 dias depois que o mandado chega. São mais ou menos 10 dias, 15 dias. Ele liga para um advogado, ele vai até a defensoria e ele tem como se defender. Propõe um parcelamento. Enfim, Propõe um parcelamento, resumindo, ele ele tem tem como. diversas oportunidades. O direito processual dá a ele diversas oportunidades para ele se manifestar antes do decreto prisional. O decreto prisional é a última raça, é a última medida, é a medida extrema. Exatamente. Mas eu repito, em alguns casos é necessário, faz-se necessário, e quando ocorre a prisão, na maior parte dos casos, esse dinheiro acaba aparecendo, de uma maneira ou de outra. Vamos dar o passo à frente nos casos onde ele não aparece. Como se faz para garantir a sobrevivência da criança? Primeiro que, mesmo que não apareça, o devedor vai ficar preso pelo menos 90 dias. De 30 a 90 dias. 30 a 90 dias. Ele sai da prisão e, se ele não pagar, ele pode vir a ser preso novamente. Porque a prisão, ela não é a sanção pelo não pagamento, ela é apenas um meio de fazer com que o devedor pague.
Não quer dizer que, com a prisão eu cumpri minha parte. Então tá, eu fui preso, não preciso mais pagar. Não. Ele volta a estaca zero. Você volta a estaca zero devendo aquele valor que importante, que né, originou. Patrícia, a gente esclarecer, somente para o público que está assistindo e leigo, importante a gente fazer a diferenciação. Ele é preso, se ele cumprir todo o período determinado no decreto prisional, seja 30, 60 ou 90 dias, e não pagar, aquela dívida subsiste, só que ela não pode ser mais cobrada pelo rito da prisão. A conversão do rito, aí sim, vai haver a conversão do rito para a penhora e para frente, se ele continuar devedor, não pagar as vincendas ou as que forem se vencendo no curso do processo, poderá ser preso novamente. E se desaparecer, como você falou, a mãe não encontrou ou o pai não encontrou aquele genitor que não detém a guarda, ele vai poder buscar outros na relação de parentesco. No caso aí, a gente pode citar os alimentos avoengos, que são aqueles alimentos cobrados dos avós. Em que situação não se leva à prisão apesar de ter uma dívida? Por exemplo, pensões não pagas nos últimos 2 anos. Elas também levam uma prisão imediata ou é uma situação diferenciada? A gente pode diferenciar, William. A gente pode fazer o seguinte. Bom, a súmula 309 do STJ justamente determina que só pode haver a prisão em relação aos débitos até 3 meses anteriores à propositura da ação. Então, a propositura da ação é esse marco, segundo o verbete da súmula 309. Então, se ele deve mais de 3 meses, no seu exemplo, 2 anos, você pode fazer a diferenciação. Uma parte da dívida você cobra pelo rito da penhora e a outra parte, no caso dos 3 meses, pelo rito da prisão. E aí, sim, respondendo sua pergunta, você pode, sim, requerer a prisão. Em ações distintas, Exatamente. De passagem. Você não pode cobrar numa mesma ação as 3 últimos meses e as vincendas e as dos últimos 2 anos. Uma é um rito e a outra é outro. São 2 ações, 2 execuções. Isso é muito comum. Por isso que a gente sempre orienta na Defensoria Pública. Já está devendo, primeiro mês, procure a Defensoria, procure seu advogado. No caso dos hipossuficientes, procure a Defensoria Pública para a gente já poder ajuizar a ação de execução. Ela pode ser descontada diretamente da folha de pagamento? Sim. Quer dizer, aí a pessoa não tem a opção de não pagar. Ele já recebe o seu salário com aquilo descontado. Sim. Como é que isso se dá? Porque a CLT, ela diz que o trabalhador ele pode ter a pensão descontada do seu salário. E os juízes, eles usam isso. Todo trabalhador, todo servidor, ele já vem com... Quando o juiz fixa a pensão, eles já falam em percentual ou em valor e ele já oficia o órgão empregador para que já faça o desconto e deposite diretamente na conta da genitora. Então, é bem simples. Nesses casos, dificilmente ele fica devendo, porque é descontado direto em folha. Exatamente. A dificuldade é quando ele perde esse vínculo empregatício, quando ele se torna desempregado. Ou quando ele é empresário. Exatamente. Né, quem não tem o vínculo empregatício, que não tem o desconto em folha, realmente é mais difícil de vir porque aí depende ser dele devedor. Depositar na conta do genitor guardião. Né? E a criança não pode ficar à mercê desse querer, desse poder, desse vou ver se dá. Né? Então, essa forma é a melhor e a mais eficaz de descontar diretamente na folha de pagamento do servidor. Parece que uma novidade dessa área é a possibilidade de você agora negativar o nome do devedor. É possível isso? Já está acontecendo na prática ou ainda se discute essa possibilidade? William, está muito incipiente isso. Como não existe previsão legal, depende do entendimento do juiz. E juízes não estão muito propensos a acolher pedidos de negativação de nome por inadimplência da pensão alimentícia. Já existe isso para o Código de Defesa do Consumidor, mas ainda não há uma previsão legal. O Instituto Brasileiro de Direito de Família está tentando fazer com que isso seja uma lei, né? Mas até hoje, aqui em Brasília, pelo menos, não conheço ainda nenhuma decisão favorável a esse pedido. Perfeito. Bom, gostaria de agradecer a participação dos senhores. O programa de hoje vai ficando por aqui. Nós conversamos com a advogada Patrícia Garrote e o defensor público Vitor Hugo Rocha. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. Envie também sua sugestão do programa. E-mail fórum@stf.jus.br.
Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá!